5, 4, 3, 2, 1. Oi, gente, estamos aqui para mais um Shortcast. Hoje, primeiro eu queria agradecer novamente os nossos patrocinadores, Lenho Decor, LW Laser, Store Vision e a N Engenharia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial que me toca muito, que é autismo. E hoje eu estou aqui com a Carla. Ela é mãe de uma criança autista e a gente vai ouvir um pouquinho sobre a história dela, sobre como é ser mãe de uma criança especial, como é a criança autista, e a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos dessas crianças que nem sempre são respeitados e temas nesse sentido. Então, vamos lá? Seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Espero que você goste do nosso bate-papo. E eu queria começar contando sobre um pouco da sua história e sobre como é ser mãe de uma criança autista. Então vamos lá. Carol, obrigada pelo convite. É muito relevante, para mim é muito forte falar a respeito desse tema que eu vivencio já há alguns anos. Então, eu sou mãe do Benício, ele tem 7 aninhos. Como eu sempre digo, ele é um presente para mim, um presente de Deus para mim. É uma criança que, apesar de um diagnóstico, é uma criança muito especial em todos os aspectos. Ele é um menino maravilhoso. Então, o autismo, posso dizer, em primeiro lugar, que ele transformou a minha vida, mas para muito melhor. Apesar de toda a luta que a gente vai debater, vai conversar aqui, num debate, mas são direitos, a gente vai falar sobre isso, que é algo muito importante, Eu te parabenizo especialmente por isso, por trazer uma pauta essencial. Nós precisamos conhecer os direitos do autista, porque infelizmente eles não são direitos tão fáceis, de se acessar, de se alcançar. E quanto mais informação a gente tiver, maior vão ser os benefícios para as nossas crianças e até adultos que até hoje não sabem que podem ser autistas. Então, que esse podcast possa ajudar muita gente. Como que foi o diagnóstico? Então, o diagnóstico do meu filho, ele veio efetivamente o laudo, O papel veio aos 4 anos e meio. Mas eu, como mãe, já tinha aquele feeling, Aquela sensação de que algo não estava correndo como esperado dentro do desenvolvimento típico. Eu comecei a desconfiar do autismo do meu filho quando ele tinha exatos 18 meses, que é quando acontece uma poda neuronal. E essa poda, quando na criança autista, ela pode gerar perda de habilidades. Por exemplo, meu filho, ele não olhava nos olhos, ele não dava tchau, ele não respondia quando chamado pelo nome. E ele fazia tudo isso anteriormente. Um belo dia, ele simplesmente parou de fazê-lo. E isso me ligou um alerta. E nesse meio tempo eu comecei a ler sobre autismo, porque tinha muitas mães, amigas, em que os filhos foram diagnosticados. E eu falei, gente, será que é coisa da minha cabeça? Eu levava os profissionais e eu ouvia, não, hoje você já é a 3ª, 4ª mãe que me fala a respeito de autismo. E eu falava, gente, será que eu tô ficando maluca? Será que aquela sensação que eu tenho é algo da minha cabeça? E nesse tempo, passei por vários profissionais, nenhum deles validou aquilo que eu estava sentindo ou sequer teve o desejo de investigar. Então, naquele momento, e até hoje eu vejo muito profissional despreparado. A gente tem profissionais que simplesmente ignoram essas características que a mãe vem trazendo. Eu acho que ninguém melhor do que uma mãe que acompanha o seu filho no dia a dia para dizer o que tem e o que não tem. E então eu me senti muito invalidada, até que aos 4 anos e 3 meses eu o levei numa pediatra. E essa pediatra olhou nos meus olhos e falou, olha, o seu filho deveria estar tendo esta habilidade, esta e esta. Vamos investigar, talvez ele seja autista e você não sabe. Naquele momento, eu me senti abraçada. Eu lembro que eu até conversei com essa médica essa semana e agradeci a ela. E eu falei assim, finalmente alguém me ouviu. E a partir dali, ela já me deu uma prescrição para as terapias, mesmo sem um laudo. Porque a estimulação ela é precoce, quanto antes, melhor, para que a criança tenha chance de chegar nos marcos, de uma criança atípica. Existe essa chance. E quanto mais tardio, isso dificulta, porque a gente perde janelas, a gente perde várias oportunidades. E na primeira consulta
que nós tivemos com a neurologista, isso foi 3 meses depois, ele já tinha começado algumas estimulações, foi que ele recebeu efetivamente o laudo, porque a gente precisa de um laudo, né, para conseguir acessar esses direitos também. Então foi uma caminhada dura até ali, mas a sensação de validação que essa médica me deu naquele momento, que essa pediatra me deu nesse momento, foi algo que me trouxe alívio e tirou de mim aquela sensação do tipo, puxa vida, meu filho não está fazendo isso, é por minha culpa? Será que eu sou culpada por ele não estar interagindo, por ele não olhar nos olhos? Será que eu não estou ensinando direito? Então, aquela culpa, ela caiu por terra, porque eu vi que não era minha culpa, e sim uma dificuldade que o meu filho tinha e que eu precisava estimular. Você acredita que os médicos, hoje em dia, eles não estão preparados para o número de autismo que tem no Brasil hoje? Acredito, muito. Porque eu ainda me deparo com profissionais que, às vezes, indicam, coloque seu filho na escola. Talvez ele, estando na escola, na escolinha, ele consiga desenvolver as habilidades sociais. Tá, mas e aquela criança que muitas vezes tem um diagnóstico de um grau de autismo 3, por exemplo, um grau mais severo? A criança, às vezes, não consegue sequer ir ao banheiro sozinha, não consegue se alimentar sozinha. Como é que ela vai se desenvolver no meio se ela não consegue ter as necessidades básicas atendidas? Né? Então, eu sim vejo muito despreparo, vejo profissionais que eles pararam no tempo. E isso, principalmente com o autismo, que é uma área que eu lido, né, todos os dias, e a gente vê que tem profissionais que simplesmente não têm a vontade de evoluir. Eles simplesmente falaram, ok, crianças são assim. Não, as crianças não são assim. Nós somos seres humanos em constante evolução. E, infelizmente, principalmente na saúde pública, a gente não consegue encontrar profissionais preparados. Aí a pessoa, não, mas o pediatra não pode dar um laudo de autismo. É claro que ele pode. Ele tem um CRM, ele é responsável, ele pode. Uma vez que ele conhece as características, ele pode dar um direcionamento. Não é só... As pessoas falam, não, é só o neurologista que pode dar, um psiquiatra. Não. Qualquer médico com CRM pode dar um diagnóstico. Se a gente tivesse pediatras preparados para trabalhar desde a infância, certamente a gente teria crianças com laudos, com diagnósticos mais precoces e, consequentemente, a gente conseguiria talvez preparar esses pais para fazer com que isso evolua. Porque, querendo ou não, pelas falhas do nosso sistema de saúde, tanto suplementar quanto público, os pais precisam ser preparados para ajudar essas crianças dentro de casa. Porque a terapia não é só dentro de um consultório. Ela tem a casa, o ambiente conta muito. Então, se a criança está dentro de um ambiente favorável, ela vai conseguir alcançar vários marcos que talvez dentro de uma clínica ela não consiga. E os educadores, você acha que também são bem despreparados para receber uma criança com autismo? Sim. Graças a Deus a gente tem, assim, meu filho está na escola pública, eu acho que hoje muitas das escolas municipais estão muito mais preparadas do que as escolas particulares. Eu já ouvi muitos casos de escolas que rejeitaram matrículas, e a gente sabe que isso, legalmente falando, não está correto. Né? E existe hoje, nesse ano, existem leis que estão sendo, projetos na Câmara, no Senado, sendo aprovados, correlacionados à questão da educação e do autismo, da questão da adaptação curricular. Então, a gente tem direitos nesse campo também, né? Eu não sou advogada, então eu não consigo explicar com tanta clareza, mas a gente tem sim direitos a plano de educação individual. Né? Professor auxiliar, principalmente quando uma criança de nível de suporte maior, né? O nosso sistema de educação, em muitos pontos, ele não favorece uma criança com dificuldades. Porque, digamos, a nossa educação lá de trás, a criança tem que passar lá 4 horas sentada na sua cadeirinha. Tá, e uma criança que às vezes tem uma hiperatividade, uma criança que às vezes tem dificuldade de concentração, porque o autismo dificilmente ele vem sozinho. A criança é só autista? Em 80% dos casos, não. Em 80% dos casos, por exemplo, a gente tem um TDAH associado, que é o que a gente chama de comorbidade. Ou às vezes um TOD, que é o transtorno opositor desafiador, às vezes um transtorno de ansiedade, altas habilidades. E aí, para os pais, para os educadores também é um desafio. A gente vê que tem alguns que se esforçam, como outros que dizem assim, não, eu não tenho a obrigação de saber lidar com esse tipo de criança. Tá, esse tipo de criança são crianças como quaisquer outras, né, que têm um diagnóstico e as pessoas infelizmente colocam um laudo
na frente da infância, na frente da criança. Isso é terrível, porque ela é autista, então não vou nem mexer porque eu não sei como lidar com esse tipo de gente. Isso, para mim, isso é segregação, isso é preconceito. Sim, porque na verdade nenhuma criança é igual a outra, então você tem que adaptar a sua aula conforme o que você tem ali, entendeu? Exatamente. Tem crianças que aprendem talvez lendo, tem crianças que aprendem mais ouvindo, então cada um tem um jeito de aprendizagem. Sim, exatamente. E que os professores têm que adaptar a aula conforme a necessidade das crianças. Exato, porque é benéfico para a educação, né? A educação é a base, né? A gente vem falando como vão ser no futuro. A gente, né, eu como mãe de uma criança autista, eu olho e penso, como vai ser o futuro do meu filho? Eu acho que a maior preocupação de uma mãe, de uma família com uma criança autista é, será que o meu filho lá no futuro vai conseguir ser um adulto funcional? Um adulto que se vira sozinho, que consegue fazer o básico sozinho muitas vezes? Então a minha batalha todos os dias é essa, para que meu filho seja independente. E dentro da minha casa eu estimulo isso. Na escola a gente sempre tem trocas, né? A escola que meu filho está é uma escola muito inclusiva, eles buscam incluir, eles se tem alguma dificuldade, se está algo bom, eles sempre me dão este retorno. Então, eu vejo muitas escolas dentro da própria rede pública, né? E eu tenho algum conhecimento, porque eu já participei de alguns programas dentro da rede municipal, que simplesmente os professores, não, a gente tem que ter um profissional de apoio, e o profissional de apoio ele funciona como se fosse uma babá para a criança. Mas não é assim. O profissional de apoio, ele está ali para ajudar aquela criança a conseguir acompanhar as aulas, ou muitas vezes adaptar aquele cenário para que a criança consiga chegar no mesmo nível que os outros. Então, são essas dificuldades que a gente vai encontrando pelo caminho e tem que manejar, né? Além do próprio emocional da família, que também precisa ser manejado. Que na verdade deveria ter psicólogos não só para a criança, como também para a família. E isso tudo disponibilizado pela própria saúde pública. Sim. O que na teoria existe, mas na prática ainda é muita utopia. Exatamente. Eu vejo que, né, nós temos todo um tratamento com muita batalha. Não é algo assim, tipo, uau, eu tive um laudo, a gente tem convênio médico, mas mesmo com convênio médico a gente tem muita dificuldade para, às vezes, conseguir a terapia adequada, a terapia prescrita. Mas na verdade já é lei que as terapias elas devem ser inclusivas dentro do plano de saúde e dentro do Sistema Único de Saúde. Sim. Porém, administrativamente, essas terapias elas ainda não estão sendo colocadas no plano de saúde e no próprio Sistema Único de Saúde. Sim. Do Brasil. No SUS, eu vou dizer para você, eu acredito que, né, pelas mães que eu já conheci, já tenho contato eventualmente com mães, né, que estão com os filhos em fila de espera 2, 3, 4, 5 anos, às vezes, para conseguir uma consulta com um neurologista, né? Sendo que, como eu falei, um pediatra poderia resolver isso e fazer o devido encaminhamento. Tudo é muito cru, né? Tudo é muito raso. Então a criança às vezes fica ali 5 anos aguardando uma consulta. Quanto tempo ela perdeu? Quantas janelas de aprendizagem ela perde? Porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior é a chance da criança conseguir atingir os marcos de acordo com os pares. Então é difícil. Mas é uma batalha, porque, né, deveria ser algo natural. O pai tem um diagnóstico. Isso independe se é saúde suplementar, se é pública. Recebi um diagnóstico. Ok. Plano de saúde. Estou com o diagnóstico do meu filho, a terapia é essa. Ok, pai e mãe, nós vamos indicar em quais clínicas o seu filho deve ir. Não, a gente simplesmente está sozinho. E quem não conhece a lei? Sim. Quem não conhece a lei fica para trás. Não consegue o básico das terapias que você precisa para o teu filho. E o que é mais grave é que você tem que vir buscar isso por meio da justiça, por uma coisa que deveria ser, que já é obrigatório por lei, mas que não é cumprido pelo plano de saúde e nem pelo próprio SUS. Sim. Muitas vezes o SUS tem que, vou atrás do Ministério Público para conseguir terapia no SUS. Às vezes a pessoa consegue 1 hora de terapia. E a gente sabe, e isso é sabido conforme a ciência. O autista ele precisa de consistência, de frequência de terapias. Quanto mais terapias ele fizer naquele momento, mais ele vai evoluir. A criança com 1 hora de terapia feita mais ou menos. Qual é a chance que essa criança tem de evolução? É uma chance muito pequena, infelizmente, né?
Quanto mais ela fizer, vai chegar um tempo em que ela vai precisar muito menos horas de terapia, a depender do nível de suporte. A criança às vezes precisa de 20, 30, 40 horas semanais. Eu não digo isso só em clínica, eu digo em treinamento parental também. Sim. Se o governo não tem a possibilidade de atender dentro da rede pública, ou até da própria saúde suplementar, invista em treinamento para pais. É muito mais barato, porque o pai vai saber manejar comportamentos, vai poder ajudar o seu filho efetivamente ali na fonte. Porque Sim. o que mais dá resultado é o conjunto, família, escola e clínica. Não é Sim. só uma coisa isolada, né? Sim. Mas muita pouca gente sabe que os pais têm direito, inclusive, à redução da carga horária de trabalho pela lei. Exatamente. E às vezes... Para que realmente possa estar dando um atendimento para a criança. Sim, porque se você pensar, né? Eu vou falar como mãe. Você tem toda a questão. Você precisa levar para a escola, você tem às vezes horas de terapia ali, esperar numa sala, sentada ali. Tá, digamos que eu vou pagar para que alguém faça isso para mim. Normalmente isso não compensa, a conta não fecha, né? Eu mesma não trabalho fora, eu sou uma mãe em tempo integral, então todas as demandas que o meu filho precisa eu consigo atender, mas porque eu tenho essa disponibilidade, mas financeiramente é prejudicial, né? Imagina uma mãe sozinha, que não tem uma rede de apoio, que não tem alguém para suprir essa necessidade da casa. Ela vai ter que escolher entre levar o filho para terapia e botar comida na mesa. Sim. Isso é cruel, isso não deveria ser uma escolha, né? Ela deveria ter o direito a estar com o filho, né? Isso deveria ser algo simples. A empresa viu, ok, é autista, a gente sabe que tem um monte de questão de legislação, mas a criança é autista, puxa, você vai precisar de mais horas fora. Quantas mães às vezes não são demitidas por causa disso? Por causa disso, né? Passa mais horas fora do que no trabalho. Então, o que faz, né? Sem contar que, assim, que tem o BPC, que é um benefício prestacional para quem tem filho autista, para a criança, né? Para que a mãe possa estar dando esse atendimento, mas pouca gente sabe, pouca gente tem conhecimento em relação a isso. Sim. Por isso que eu acho que é muito importante levar essa informação para realmente, para que essa família ela esteja mais preparada com aquele diagnóstico, para que ela encare aquilo de forma positivamente, entendeu? Sim. Para que realmente possa trazer benefícios para aquela criança. Sim, a questão do BPC é interessante porque muita gente não sabe que tem esse direito, né? Lógico. Não é para todos. Não é para todos. Né? Não são todas só para quem pessoas. tem a renda até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, muita gente não sabe. Muita gente simplesmente não sabe e às vezes passa dificuldades pela falta de conhecimento, né? E assim, isso que você está fazendo aqui hoje, de abrir esse portal de conhecimento para tanta gente, é importantíssimo. Quanto mais a gente souber, a gente não tem que ter preguiça de buscar pelo direito. Porque uma coisa eu falo, né? As coisas que hoje eu tive que correr atrás, que deram certo, outras nem tanto, é trabalhoso, é cansativo, às vezes é até desanimador. Mas a gente precisa pensar no bem maior, que é a formação dos nossos filhos. Quem são os cidadãos que a gente vai deixar para esse futuro, né? Lá na frente, se o meu filho vai ter acesso aos direitos, a gente precisa lutar. Mas a mãe às vezes está exausta, mas não desista, sempre olhe para o seu filho e olhe para você e veja e pense, se meu filho conseguir os direitos para o meu filho, eu vou estar bem, eu vou ter forças para lutar, né? Mas assim, para que as mães também se olhem, o que eu posso fazer por mim também, né? Então, falar desses direitos é, assim, algo que é necessário. As pessoas realmente precisam entender e buscar acessar isso. Sim. Tem mais alguns direitos, só que entram na parte de direito tributário, que é a questão de isenção de impostos na compra de veículos, a questão de isenção de PVA, inclusive, para quem tem veículos com criança com autismo, inclusive até a dedução das despesas no imposto de renda. Isso já é previsto em lei e, assim, é um direito daquela criança, é um direito daquela família, entendeu? Porque se entende que é preciso um conjunto de políticas públicas para realmente auxiliar a família, porque não é fácil. Não é fácil e
E é muito custo. Os Sim. custos das terapias, por exemplo, você vai fazer uma terapia ocupacional. Gente, uma criança, né, num tratamento correto, ela não vai fazer uma terapia por semana. E nem sempre é perto de casa, por isso essa questão da redução na compra de veículos, ter a redução do IPI e do ICMS. Sim. E aí, às vezes... Na verdade, até a isenção de IPI e ICMS na compra de... depender do valor do valor, veículo, né? acaba sendo isento na aquisição. Se não estou enganada, acho que está em 120 mil, uma coisa assim. Acho que agora, né? Veículos até 120 mil tem as regras. Sim. Então, assim, a pessoa às vezes sabe que tem a lei, vou lá exigir a lei. Mas ela precisa ler aquilo. Ela precisa sentar e falar, não, esse aqui encaixa, esse aqui não encaixa, eu quero um veículo tal, mas é até... X cavalos, tem toda uma lista de requisitos, de pré-requisitos para que eu possa, no caso, ter direito, né? Então as pessoas dizem, não, eu tenho direito, mas espera lá. Sim. Você olhou os pré-requisitos? Você se encaixa em todos os pré-requisitos? Se você não se encaixa, então, infelizmente, você não vai ter acesso. Que é o velho Dr. Google, as pessoas leem lá, mas não buscam a informação correta com quem pode auxiliar nesse caso, que são as pessoas formadas na área jurídica. Exatamente. É a questão de, às vezes, a pessoa se aprofundar no assunto. Sim. Hoje a gente está numa geração em que tudo é muito raso. Sim. A gente pega lá no Instagram, a informação é tudo toda rápida, é um Reels, é um Story. Eu vou no Google. Eu tenho direito à isenção de IPI. Beleza, legal. Sim. Mas, qual é a regra? Sim. Deixa eu entender qual é a regra. Deixa eu pegar a lei de cima a baixo e ler atentamente e ver se eu me enquadro. Não, eu tenho direito a IPI. Você chega na concessionária e fala, olha, lamento, você não vai conseguir. Ou, ok. Né? Tem vários profissionais, especialmente na área jurídica, que vão te orientar a respeito disso. E você tem que buscar, né? Sim. Às vezes a família, puxa, não tenho condição. Você pode recorrer, às vezes, né, a faculdades, buscar. Eu sou muito assim, eu gosto de conhecer aquilo que eu tenho direito, aquilo que é acessível, às vezes para passar para famílias que eu tenho contato, puxa, eu não consigo um advogado. Eu tenho pessoas com quem eu posso conversar, existem pessoas que às vezes fazem um valor social, às vezes as faculdades de direito podem te ajudar, as faculdades na área da saúde, de psicologia, de terapia ocupacional, mas a gente precisa buscar, não é simplesmente sentar no sofá e ficar esperando que tragam para você aquela informação, porque não vai chegar. Se você não buscar, não vai chegar. Não chega, sabe? Então, a gente não tem que... Eu brinco assim, que eu não sei onde fica tal zona de conforto. Eu tô na minha zona de conforto. Menina, me conta dessa zona de conforto, porque eu já esqueci onde ela fica. Eu sou a pessoa que terminou uma batalha, eu já tô pronta para entrar na próxima, sabe? Então, a minha vida, ela é assim, ela é um ciclo, termina um ciclo, eu vou pro próximo, e eu vou sempre, assim, na certeza de que eu tô correndo atrás dos direitos pro meu filho. Sempre. Uma outra coisa que poucas pessoas conhecem é que realmente essa questão da acessibilidade para criança com autismo, ela vai muito além desses direitos só em relação a tributário, saúde, educação. Ela vai inclusive na questão de turismo, que eles têm passe livre em viagens interestaduais e descontos na compra de passagens aéreas. Sim. Para ele e para o familiar que vai o acompanhá-lo. Exatamente. Então, são coisas muito bacanas e que às vezes as pessoas não têm essa informação e que acabam pagando a mais por uma coisa que é um direito delas, entende? Então, essa parte, digamos, às vezes tem dificuldade, lógico, o financeiro pesa, né? Mas isso já é uma baita de uma ajuda, né? Uma baita de uma ajuda, né? E como eu digo e repito, observem a lei, observem se você está os pré-requisitos, né? Não, eu tenho direito, vou chegar na companhia aérea, lá comprei a passagem, eu quero meu desconto. Peraí, galerinha, vamos devagar, né? Sim. Então, e também um ponto interessante, por exemplo, são as vagas de estacionamento. Né, o direito à vaga de estacionamento para deficientes. O autista também tem esse direito. Então, você procura o serviço de trânsito da tua cidade, você tem o direito, né, a esse tipo de vaga, que é uma informação que às vezes as pessoas não sabem. Né? Às vezes, não vou atrás disso porque, gente, vai. É direito, você pode, você precisa. Às vezes a criança está numa crise, você precisa estacionar seu carro, você vai caçar a vaga do mercado, do shopping lá no fundo? Não, você precisa de uma vaga próxima à porta, né? Tem um monte de particularidades ali de cada autista, né? Então você vai pesando, vai dosando. Mas uma coisa que eu diria para as pessoas, não deixem de expor de levar os seus filhos, de propiciar vivências dos seus filhos, né?
Até porque eu acho que agora até os próprios estabelecimentos comerciais, eles estão se adaptando para receber essas crianças. Sim. Então, tem muito lugar que traz entretenimento hoje e que está preparado para receber, para atender. É preciso que as pessoas olhem para essas crianças e tomem o devido cuidado com as necessidades especiais, entendeu? Sim. Você tratar eles da forma como eles devem ser tratados, na medida da desigualdade deles, para que eles se igualem com todas as outras crianças. Eu falo, né, até na escola mesmo, sempre falam muito sobre a equidade. Sim. Né? Que a gente equivaler todas as pessoas. Sim. Porque assim, se a gente parar para pensar, todos nós, não existe, que fulano é diferente. Claro, cada ser é único. Nós somos indivíduos. Então é óbvio que você vai ser diferente de mim, você vai ter as suas particularidades. Então por que não respeitar a particularidade do outro? Só porque ele tem um laudo, é como eu falo, a pessoa põe um laudo na frente. É autista, eu não quero essa pessoa aqui. Gente, são pessoas. Eu lembro de uma amiga, logo que eu recebi o diagnóstico, ela olhou para mim e falou assim, Carla, lembre-se de uma coisa. Antes de qualquer diagnóstico, ele é uma criança. E eu guardei isso comigo. E eu sempre lembro, muitas vezes a gente inconscientemente quer colocar o diagnóstico na frente. E aí eu penso, puxa, ele é uma criança. Então demanda essa paciência por parte dos pais, mas eu acho que principalmente o conhecimento. Tem o Dr. Tiago Castro, que é um pediatra, né, que gosto muito, sigo. E ele sempre diz que o problema do autismo é a desinformação. Não é o autismo. O autismo não é um problema. Não. Nunca foi. E hoje, graças a Deus, que a gente tem muita informação difundida. Então, assim, eu não tenho filho autista. Mas, gente, a prevalência de autismo está cada vez maior. Sim, mas você não tem um filho autista, mas o teu filho pode conviver com um autista na escola. Então, como você vai lidar, como você vai ensinar o seu filho? Sim, exatamente. E isso eu não falo nem só para autismo, muitas vezes para uma deficiência física, né? A gente precisa aprender que, né, talvez na minha geração, na sua geração, os pais, não olhe para o fulaninho que está na cadeira de rodas ou com uma deformidade no corpo, porque ele vai se sentir ofendido. Gente, a gente não é questão de olhar. A gente tem que ensinar diferente. Olha que legal, olha o jeito legal que ele se locomove, né? Até ontem ouvi uma história muito legal de uma escola em que a menina andava, era cadeirante, e o que a escola fez? Incluiu. Na hora do recreio, eles pegavam a menina, as outras crianças achavam aquilo tão natural, que pegavam a menina e saíam passeando de cadeira de rodas pela escola, sabe? Isso é incluir, é tornar algo natural a vivência, né? E eu até, na escola do meu filho mesmo aconteceu essa situação. A professora um dia pegou a turminha dele, isso ano passado, pegou a turminha e tem alguns materiais muito legais para explicar sobre o autismo. O meu filho não estava em sala, né? Porque ela não quis constrangê-lo. Ela foi muito inteligente. Ela pegou a turminha e falou, olha, o Benício, coleguinha de vocês, é assim, é assado, ele faz isso, ele pensa diferente. Ludicamente ela ensinou isso para as crianças. O que as crianças fizeram? As crianças não rejeitaram, as crianças passaram a acolher. Se você vê o acolhimento que o meu filho tem dentro da escola, é de emocionar, é lindo. Porque na hora da saída, muitas vezes ele se desregulava na fila. Sempre vem um coleguinha, pega ele pela mão, conversa com ele, chama. Teve um dia que ele largou a mochila e saiu correndo. A coleguinha foi atrás, trouxe ele de volta para a fila, fez ele botar a mãozinha na mochila e ficou de mãos dadas para ele, passando segurança. A quantidade de tchau que esse meu filho recebe na saída da escola, sabe? Então, assim, eles olham o Benício como parte da turma, não como uma criança que não para quieta, que vai para lá e para cá. Eles olham o meu filho como ele é, com as dificuldades, mas eles trazem, eles acolhem. E você imagina o impacto que isso vai gerar nessas crianças a longo prazo? Quantas pessoas essas crianças vão acolher lá na frente? Sim. Porque a semente da inclusão, da verdadeira inclusão, foi plantada no coração deles. Então, é assim, eu fico muito feliz de ver essas ações, eu sempre estou ali, sou muito participativa. E uma coisa que eu falo para os pais, estejam presentes na escola, exijam direitos sim, mas tentem sempre, antes de chegar nas vias de fato, eu diria, no jurídico, tente pelo administrativo, tenta uma boa conversa, sabe? Sim.
Entenda qual é o caminho a percorrer antes de você chegar já, vou entrar com processo. Pera, vamos ver. Tá, o primeiro órgão ali na escola, né? Um exemplo, escola. Tá, primeiro eu vou conversar com a pedagoga, com a equipe pedagógica, a professora. Não surtiu efeito? Tem as secretarias específicas, tem o departamento de inclusão. Vou levar essa demanda para o departamento de inclusão. O departamento de inclusão não resolveu? A Secretaria Municipal de Educação. Não resolveu? Então a gente vai para a justiça. Então eu sou a pessoa que eu vou esgotar todas as possibilidades administrativas para aí sim, depois que eu esgoto tudo, que eu tenho negativas, que daí eu vou ter prova. Sim. Eu tenho embasamento para dizer, eles não estão cumprindo a lei. Sim. E aí eu busco assessoria jurídica, consequentemente, e a advogado, o profissional vai dizer, olha, realmente eles não estão cumprindo a lei é tal, vai te dar todo o embasamento jurídico para que você possa, né, em boa parte dos casos, obter sucesso no seu processo judicial. Sim, até porque você só consegue algum direito se você tiver provas de que o seu direito está sendo desrespeitado. Exatamente. E para você conseguir isso, você tem que seguir toda a via, o caminho da via administrativa, na maioria dos casos. E isso a gente fala na questão de saúde também, na questão de você, só conseguir consulta para daqui a 5 anos, por exemplo. Vou atrás, entendeu? Vou conversar, vou buscar, vou falar na Secretaria de Saúde, vou tentar, eu preciso, porque ele tem esse diagnóstico, ele precisa disso. Então, assim, ia correr atrás para ver, porque muitas vezes você resolve com uma simples conversa, não precisa chegar no jurídico. Exato, e a gente sabe que, apesar de ter várias jurisprudências, né, que felizmente têm sido colocadas em prol do autismo, mas, gente, é um caminho que causa um desgaste para todo mundo, né? A gente, lógico que a gente quer dar trabalho para vocês, né? Mas quanto mais a gente evitar, a gente já tem tantos processos na justiça, quanto mais a gente evitar chegar nesse caminho efetivamente, e muita coisa, mas muita coisa mesmo, eu resolvi conversando, conhecendo o caminho. Eu sou muito curiosa, muito. Então, eu tenho esse caminho X, eu vou investigar até onde eu posso ir, para daí sim eu dizer, ok, eu tenho, né, assessoria jurídica, eventualmente. Então, eu chego, olha, fulaninha, eu tô com esse problema aqui. O que você acha? Tenta administrativamente. Esse é sempre o primeiro conselho. Tenta administrativamente, caminho X, Y, Z, W. Não deu? Aí sim, você vai ter provas. Né? Então, a gente precisa sair desse comodismo, né, de ficar, Deus, céus, vida. Não, ele é autista, tem que vir tudo no meu colo. Não vai vir no seu colo. Por que eu tive isso, ou ficar reclamando, entendeu? Sim. Por que aconteceu comigo? Não, é acolher. É uma atitude de amor. É, exatamente. E assim, claro, todo pai e toda mãe vai sentir. Eu falo por mim, porque eu senti muito. Quando veio o diagnóstico, que bateu ali e falou, eu falei, meu Deus, e agora? A gente tem uma sensação, assim, inicial de impotência. Só que você tem duas opções. Ou você simplesmente senta em cima do problema e fala, ok, tem um problema, eu vou ficar aqui esperando cair do céu. Ou você luta. Sim. E aí, óbvio que eu vou pensar no que é mais benéfico para o meu filho. Eu ficar chorando em casa que ele não tem direitos? Ou eu levantar, dar a cara a tapa e falar, ele tem direito a isso, isso e aquilo, eu vou brigar por isso. A gente se torna leoa. Se a gente já é leoa desde a maternidade, no início ali, quando você pega pela primeira vez, nossa, eu assim, vou te dizer, eu tenho prazer em ir atrás, em ver a justiça sendo cumprida. E vou te falar, não é só pra mim, não. É pra quem vem. Sabe, eu falo assim, que eu sou muito grata às pessoas lá atrás que entraram na justiça, que fizeram valer o seu direito, porque se hoje eu tenho direito e acesso a algumas coisas, é porque alguém lá atrás tomou uma atitude. E o que eu quero lá na frente, o meu desejo, não é só para o meu filho, é para que as pessoas, os diagnósticos futuros que vão chegar, para que as pessoas elas tenham um acesso muito mais facilitado à informação, que elas tenham acesso ao direito, né? E que isso se torne mais leve. E egoísmo, eu queria isso só para mim. Eu quero ver pessoas, eu quero ver histórias sendo mudadas, né? E não é algo assim para eu me vangloriar, muito pelo contrário. É porque a sociedade precisa, né? Então eu me alegro quando eu consigo algo e eu chego para aquela mãe, às vezes, que está perdida, que não sabe nem o que fazer, e eu falo, fulana, você já tentou por esse caminho? Ela, não. Então, tenta.
Se você não conseguir, faz isso, faz aquilo outro. A gente precisa disseminar as informações. Sim. Sabe? A gente precisa lançar as sementes para que as pessoas exijam seus direitos a um ponto de que a pessoa lá na frente, quem vier lá na frente vai falar, puxa vida, que bom que hoje é bem mais fácil acessar. Esse, assim, no meu coração, é um objetivo, assim, interno que eu tenho. Eu realmente não consigo pensar só em mim. É algo que precisa lançar as sementes e elas precisam florescer e frutificar lá na frente e ter muitos frutos, sabe? Então, não dá, eu não consigo ser egoísta nesse ponto. E o que você quer deixar de mensagem final, digamos assim, para as outras mães? Eu vou olhar até para cá. Em primeiro lugar, tentem, sabe, olhar para si mesmas. Às vezes a luta, né, nesse processo, eu não falo luta contra o autismo, a gente não luta contra. A gente está buscando direitos, a gente está buscando melhorias, porque é sabido que o autismo não tem cura, não é uma doença. É um jeito diferente de se pensar. A partir do momento que a gente muda esse ponto de vista, a gente passa a olhar os nossos filhos diferentes. Então, assim, pais, busquem conhecimento. Conhecimento sobre o que é o autismo, sobre as comorbidades que ele traz, sobre as características, porque a partir do momento que eu tenho informação, que eu tenho conhecimento, eu vou conseguir ajudar o meu filho. Você é o principal apoiador do seu filho. E quando você está preparado, cara, você vai levar o seu filho a lugares que você nunca imaginou. Eu coloco sempre em primeiro lugar o ambiente. Aquilo que a família faz, aquilo que a família propicia para aquela criança. Então, um ambiente saudável, pais saudáveis, o restante vai ser consequência. O ambiente clínico é importante? Sim. Mas eu já vi vários casos. E quando não tem um ambiente clínico, o que você vai fazer? Você tem que buscar conhecimento. Então, busquem conhecimento, busquem cursos de orientação parental, estudem, tem muito conteúdo gratuito na internet. A prefeitura também tem programas a respeito do treinamento parental, inclusive um programa preconizado pela ONU. E muitos pais não sabem. Eu já fiz esse treinamento, foi muito legal, porque ele é um treinamento base, que ele diz, seja detetive do seu filho. Quando a gente entende os comportamentos inadequados, aquilo que te incomoda, você fala, ele está tendo esse comportamento por causa disso, daquilo. Você consegue pontuar e você consegue descobrir. Então, treinem, façam a parte de vocês como pais. E se cuidem também, se olhem. Às vezes a coisa não está funcionando, não é nem por falta de conhecimento, é porque você, mãe, porque você, pai, está esgotado. Você já está tipo, meu Deus, eu não aguento mais, eu estou emocionalmente esgotado. Busque rede de apoio, compartilhar com outras mães, com outros pais que estão vivendo, outras famílias que vivem essa realidade, que você vai ver que você não está sozinho. E busquem ajuda. Às vezes ajuda psicológica, né? Tem várias, às vezes, eu não tenho condição. Tem várias clínicas escola em Curitiba, nas faculdades. Busquem, gente. Conhecimento é poder. É poder. A gente fala, o povo sofre por falta de conhecimento. E é o que eu quero passar para vocês. Busquem conhecimento. E não só o conhecimento do seu filho, mas o seu autoconhecimento. Porque eu falo que o processo do meu filho, para mim, foi um florescer. Foi um autoconhecimento em todos os aspectos para que eu pudesse me descobrir enquanto pessoa. E eu hoje não troco quem eu era antes do diagnóstico do meu filho. Ele foi um presente para mim, para que eu pudesse crescer e evoluir. E é isso que eu desejo para cada um que está assistindo esse podcast. Que vocês vejam o quanto vocês podem crescer e evoluir e se orgulhar dos seus filhos. Se orgulhem das pequenas conquistas. Poxa, ele não sabe tomar água sozinho. No dia que ele tomar água, você faça festa, porque você sabe o quanto você lutou para que teu filho consiga fazer. A gente sabe que é um processo. E eu comemoro cada conquista. A gente passa a ver a vida de um modo muito mais simples. Então é isso que eu quero deixar para você que é pai, você que é mãe. Busque conhecimento, se cuide, se olhe, se ame, para que você possa transferir isso para o seu filho, que é o mais importante. E é Nossa, isso. Que conversa maravilhosa hoje. Que bom. Realmente, assim, é gratificante poder falar sobre esse tema, é gratificante poder realmente levar informação, levar conhecimento a quem realmente precisa. Sim, e eu me sinto, assim, honrada
né, grata a você, a Deus, por essa oportunidade de poder falar sobre isso. Porque eu sempre penso comigo que a vivência junto com o conhecimento, eles são assim mais potentes que bomba nuclear, sabe? O conjunto é muito potente. Só o conhecimento sem a prática, ele não é nada. Só a prática sem conhecimento é mais ou menos. Quando a gente junta as duas coisas, gente, é algo assim surpreendente. A gente vê assim os milagres acontecendo na nossa frente, é algo assim fantástico. Por isso que eu tenho esse desejo assim de lutar, de batalhar pelo meu filho e assim espero que tudo isso que eu falei aqui, todas as coisas que eu tenho, né, tido a possibilidade de falar a respeito, que elas possam colaborar para um futuro melhor nesse mundo. Muito obrigada pela sua presença, muito Imagina, obrigada eu que agradeço. por esse bate-papo, pelo que você trouxe de conhecimento hoje aqui pra gente. Mais uma vez, quero agradecer os nossos patrocinadores, Lenho Decor, Store Vision e LW Laser. Agradecer aí na engenharia, os meninos, o Bruno e o Marlon. E acho que é isso. Uma boa noite, gente, e até a semana que vem. Obrigada.